superfície, só lá no rasinho, e Cristo quer realmente dar uma chacoalhada, tirar o pó, nos levar a viver intensamente a palavra dele, né? Antes de nós compartilharmos a mensagem, eu gostaria de dar boas-vindas para Jaqueline e para o Fábio, né? Bem-vindos à casa do Senhor. Uma vez bem-vindo. Sempre bem-vindo. Após o culto, aí os irmãos dão um abraço bem apertado neles, né? Eles são amigos da Lica, é isso? E aí depois a Lica pode apresentar eles para cada um. Bem-vindos mesmo, que vocês se sintam bem aí com os irmãos, na presença de Deus. São sempre bem-vindos. E também estou vendo a Miriam lá no fundo, né? Bem-vinda, Miriam. O Patrick aí, faz um tempinho que eu não vejo também. Bem-vindo. Deus abençoe a todos. Mais alguém? Então é isso aí, irmãos. Deus abençoe a todos e vamos lá. Estão prontos para receber a palavra de Deus? Amém? Nós estamos na nossa série de A Igreja que Testemunha Cristo Vivo. Amém? E uma das maneiras de testemunhar pode parecer estranho, mas é algo que Deus conquistou para nós na cruz. E é a unidade que Ele dá para a sua igreja, a unidade que Ele traz no corpo. E essa unidade é só pelo sacrifício de Jesus. Então, no dia de hoje, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho esse conceito sobre a unidade no corpo de Cristo e o quão poderosa é a unidade para aqueles que estão de fora, para aqueles que estão dentro. Porque, vamos ser bem sinceros, quando você pensa em igreja, cara, você não consegue identificar um grupo único, assim, que você fala, não, isso aqui é uma coisa homogênea. Não, você encontra, sei lá, os pentecostais, neopentecostais, os arminianos, os calvinistas, os presbiterianos, os batistas, os anabatistas. Fala, meu, não é um só, não é um corpo só, não é uma igreja. E, de repente, você vê tantas denominações, tantos grupos, que muitas vezes não aceitam conviver uns com os outros, porque tem diferenças, né, doutrinárias, enfim. Eu vou falar bem a verdade, o que eu penso sobre isso, é ridículo. E nós vamos ver que a igreja, logo no início, ela também teve esse movimento dentro dela. E a gente vai ver que a raiz desse ato ridículo, desculpa a palavra se te ofende, é o próprio coração do homem. Você fala assim, a igreja acabou de começar, né? Nós vimos lá que teve o acontecimento da Ananias e Safira, muitos se afastaram da comunidade cristã, né? Porque falou, opa, peraí, o negócio aqui é sério. O poder de Deus está sobre essa igreja. E vamos orar para que não acabe a luz aí, porque já aconteceu isso algumas vezes. A boa obra vai continuar, amém. Os cristãos, eles estavam se juntando, vivendo a vontade de Deus, ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo começou a manifestar, a trazer cura, a trazer libertação. As pessoas foram conhecendo o Evangelho e foi expandindo a igreja. E, de repente, começaram a ter uns caras que fraudavam a fé, né? Uns caras que tentavam dar uma maquiada, se passando por cristãos. E Deus aplicou uma correção ali que o pessoal ficou assustado. Alguns saíram fora da igreja e falaram, opa, peraí, não dá para ficar aqui, o negócio é realmente sério. Outros, em compensação, olhavam e falaram, meu, esse povo é sério, eles têm algo que eu preciso ter. E se aproximaram. Então a igreja começou a crescer. Só que com o crescimento da igreja, algumas coisas começam a não dar muito certo. E nós vamos ler um trecho que fala sobre isso. E depois nós vamos entrar mais profundamente nesse texto, porque a gente vai ver que isso acontece até os dias de hoje. Nós estamos cheios de tecnologia, irmãos. Nós vamos testar. Está funcionando o PowerPoint? Vamos lá. Ó, espera aí. Ah, tá. Era para ver se vocês estavam espertos. Vamos lá. Aí, ó. Já oramos juntos. Já demos as boas-vindas. Estamos falando da igreja que testemunha Cristo vivo. E nós vamos falar sobre os conflitos internos. Ó, se o seu irmão ficar nervoso com você no meio do culto, aí chama outro irmão para apaziguar, né? Não vamos entrar em conflitos. Mas nós falamos, o crescimento ele acaba trazendo conflitos internos. E nós vamos ver nesse trecho de Atos 6, de 1 a 7, que os discípulos eles precisaram buscar a sabedoria de como resolver os conflitos internos. Nós vamos ler juntos, você pode acompanhar no PowerPoint. Eu vou acompanhar por lá, porque agora, se eu ler aqui, eu vou me perder aqui na divisão dos versículos, mas não tem problema, é o mesmo trecho, a mesma tradução. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas.
Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, e assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Bom, primeira coisa, sabedoria para lidar com os conflitos. Os discípulos estavam lá, vivendo o evangelho, pregando o evangelho, fazendo sinais e maravilhas, e de repente eles encontraram essa questão. Vale a pena a gente retomar ali. Judeus de fala grega estavam se queixando dos judeus de fala hebraica. Vamos lá, ambos são judeus, mas com uma pequena diferença, o idioma. E esse trecho tem muito a ver com a Pão da Vida, sabia? Você vai falar, não, na Pão da Vida não tem isso. Tem sim, mano, fica até a hora da janta para você ver. Você vai falar, os chineses furam fila, aí os chineses falam, os jovens não ajudam a subir com as panelas, eles fogem lá para o shopping para não ter que carregar. Aí hoje está chovendo, vocês não têm como fugir. E vocês vão ser, como é que fala? Convocados a carregar as panelas. E aí vem essas coisas pequenas, que às vezes dá uma treta enorme de resolver. E aí estavam os discípulos lá, felizes da vida, pregando o evangelho, ensinando as pessoas, e começou essa rixa. E aí eu fiquei perguntando, como é que é possível resolver até essas pequenas coisas dentro do grupo cristão? Coisas simples. Né? Você toca muito alto bateria, você usa eletrônica, você usa a acústica, e aquela coisa já pode criar um conflito enorme, daqui a pouco o grupo de louvor não existe mais, vai só no playback com a irmãzinha lá cantando. É uma coisa pequena, mas que gerou uma confusão, todo mundo vai embora brigado da igreja. A gente fala, irmãos, vamos reunir para orar, e aí no meio da reunião de oração já sai uma pancadaria. Cara, como é que a gente é competente para criar conflitos? A gente consegue muito fácil criar conflitos. Não sei se vocês se lembram de Tiago 1,5, né? O irmãozinho compartilhou muito bem isso no devocional. Tiago 1,5 fala assim, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá de boa vontade. E várias vezes nós temos muita falta de sabedoria. Só que aqui você vê que a liderança da igreja, eles pensaram assim, o que é prioritário? Aqui, por acaso, a igreja é um restaurante onde a gente tem que servir as mesas? Tá bom, tem a ceia, tem aí as comidas, nós temos que servir, temos que distribuir corretamente. Mas Deus nos chamou para pregar o evangelho, Deus nos chamou para orar, para clamar para que o reino de Deus venha. E nós estamos nos apegando a coisas tão pequenas da cultura. Nesse trecho, o que Deus me fala é que o evangelho, ele sobressai a cultura. E aqui o contexto aqui, por isso que eu falei da pão. Muitas vezes a gente fala, não, porque os chineses são assim. Não, porque os brasileiros são assim. Cara, não interessa. Uma vez que nós fomos para Cristo, uma vez que Deus nos chamou, nós fazemos parte do reino de Deus. A cultura que tem que prevalecer na igreja, a cultura que tem que prevalecer na nossa vida é a cultura do reino. E nós vamos pegar um ponto lá para frente muito importante a respeito da palavra de Deus. Porque como é que você vai conhecer a cultura do reino? Como é que você vai conhecer a legislação do reino de Deus se a palavra de Deus ela já não é mais divulgada entre nós? Então, eu vejo que nós precisamos ter sabedoria para lidar com esse tipo de questão. E uma outra coisa também que chama atenção, vocês viram que a característica das pessoas que foram convocadas, que foram escolhidas, não era qualquer cara, não. Para cozinhar, pega o Zé da esquina lá. Não. Essa lista de 7 homens falam que eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, eles tinham bom testemunho. Então aqui já vem uma coisa de cara para a gente aplicar na nossa vida. O nosso servir na igreja, dentro e fora da igreja, tá? Que aqui no caso a gente está pegando uma questão específica que aconteceu lá dentro da igreja. Mas tanto fora quanto dentro, o servir vai muito além da capacitação. Eles não chegaram assim, Estevão, você é um cara que cozinha muito, vem cá, vai servir as viúvas lá dos caras de fala grega, faz esses caras parar de atormentar a gente. Não. Falou, vem cá, Estevão, você é um cara que a gente vê dentre muitos, dentre esses 5.000, sei lá quantos tinham lá, você é um cara cheio de sabedoria, você é um cara cheio do Espírito Santo, você é um cara que tem temor de Deus, você tem bom testemunho.
Você pode ajudar a gente a servir as mesas? Aí o Estevão olha assim, não, cara, eu quero pregar, eu fui chamado para pregar. Eu quero estar do lado de Pedro ali, se não for isso eu não quero. Não, ele falou assim, amém, se o Senhor me chamou eu vou dar o meu melhor. E ele saía também pregando e curando, não é só porque ele servia as mesas que ele não seria mais importante ou menos importante que os outros. E isso aqui é uma coisa que traz muito problema dentro da igreja. A gente quer um status quando nós servimos. A gente quer ter uma postura, uma posição de reconhecimento quando Deus nos usa em algo. E, esses caras, os 7, né, eles falam muito de Estevão, mas os outros 7, aliás, se vocês quiserem anotar aí para dar o nome dos seus filhos, né? Ó, Prócoro, já pensou? Estou procurando o Prócoro, cadê ele? O Filipinho já recebeu o nome, ó, escapou da lista. Mas, enfim, independente de onde a gente serve, é necessário desenvolver essas características. A igreja de Deus, ela vai sair dessas coisas bestinhas, assim, essas brigas, quando cada um que serve começar a desenvolver o temor de Deus, começar a desenvolver esse espírito pronto a obedecer a palavra de Deus. Eu acho que Estevão e esses caras todos aí foram chamados para servir, porque eles eram pessoas fáceis de lidar. Talvez não fáceis assim na personalidade deles, mas por temerem a Deus, eles sabiam quando baixar a bola. O Pedro chegou lá para ele e falou, você pode servir a mesa? Posso. Porque servindo a mesa eu estou servindo a Deus. Servindo a mesa estou servindo o reino de Deus. O Estevão e esses caras não estavam procurando posição. Isso aqui eu estou falando, parece que a gente está falando deles, mas tem muito a ver com a gente, irmãos. Porque ou a gente não serve, porque a gente não sabe onde serve, mas aqui Deus está falando, se você é cheio do Espírito Santo, se você tem sabedoria, se você tem temor de Deus, você pode servir, não importa a área que seja. Porque a igreja precisa ser edificada. A igreja, naquele momento, parou tudo, porque as viúvas não estavam sendo alimentadas. E aí eu acho que Pedro e todos os apóstolos ficaram indignados. Falaram, como assim, cara? A gente está saindo no mundo falando que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus traz provisão, que Deus te tira da maldição do pecado, e aqui nós estamos vivendo desse jeito. Está errado. Nós vamos levantar aqui 7 homens para cuidar dessa bagunça. Eu tenho certeza que eles deram conta do recado. Você pode dar conta do recado. Se você vê uma bagunça na casa de Deus, não vá lá e joga o seu tênis sujo em cima, não. Se propõe a orar. Se propõe a ministrar sobre aquelas pessoas. Se propõe a falar, Deus, o que eu devo fazer diante dessa situação? É muito mais fácil sair fora. Ou então você criar um partido, né? Agora nós somos os brasileiros do Sudeste, nós somos os brasileiros do Nordeste, os brasileiros do Sul, os cariocas, os paulistas, os corintianos, os palmeirenses, e isso vem para a igreja e a igreja não é espiritual desse jeito. A igreja não agrada ao Senhor dessa forma. E aí por que nós estamos falando disso? Porque nisso tudo a gente revela que o coração do homem é cheio de preconceito. O coração do homem ele é cheio de distinção, de partidarismo, racismo. Eu fiquei pensando, falei, talvez a gente fale nisso mais para frente, né? Porque a gente vai entrar no ponto B. Mas até hoje, os Estados Unidos, sendo o país que foi do berço, como eles surgiram, até hoje eles têm problema com racismo. É uma coisa que eu não entendo, cara. Não, porque o tom de pele do cara ali, mano, é diferente do meu. Esse cara é estranho. Como assim? Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é seu irmão. Jesus morreu por ele. O cara podia ser verde, mano. Jesus morreu por ele, ele é meu irmão. Eu quero estar com ele. Eu quero que ele me edifique, eu quero edificar a vida dele. Mas não é isso que acontece. E a gente vê tanta besteira, tanta atrocidade acontecendo. Muitas vezes até a própria igreja, tá? Vou falar entre aspas, porque eu entendo igreja como sendo a noiva de Jesus, aquela que obedece a palavra e ama fazer a vontade de Deus. Então eu falo entre aspas, porque são grupos pseudo-cristãos que acham que estão vivendo o evangelho, mas na verdade estão vivendo igual esses caras que estavam brigando por causa de comida. Né? Nós vamos para o ponto B do ponto 1, e esse trecho é um pouco mais longo, a gente vai pegar o trecho de Efésios, que fala que a cruz destruiu a inimizade. Eles estavam vivendo naquele contexto de igreja, e começou a surgir essa picuinha, isso aí já estava causando divisão, já estava causando uma discórdia, já foi levantado um muro entre as pessoas. Nós fomos chamados, sim, para erguer muros, mas um muro espiritual para proteger o povo, não para causar divisão. Neemias, basicamente, quando você lembra de Neemias, você lembra de um muro. Mas não é esse muro que os caras levantaram na igreja ali, de divisão, de distinção, de partidarismo. Era um muro de sentido assim,
Vamos tapar as brechas, para que o povo de Deus não se corrompa. É totalmente diferente. Mas a cruz de Cristo, ela destrói um muro de separação. E nós vamos ver isso nesse trecho de Efésios. Eu vou tentar caminhar um pouco mais devagar, porque tem muita informação boa nesse trecho. Então estejam atentos, amém? Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Gentios eram aqueles que não eram judeus. Ele vai explicar isso. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vamos falar sobre esse termo incircuncisão. Vocês lembram de alguém que se revoltou contra um povo incircunciso e foi lutar contra ele? Vem na mente alguém? Rei Davi, né? O rei Davi falou, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o povo de Deus, que ousa afrontar o nosso Deus? E ele foi lutar. A visão era meio essa, eu sou judeu, eu sou o povo exclusivo. Eles são os incircuncisos. E Paulo lá na frente vai falar, circuncisão é aquela que não é feita por mãos humanas. Não com base na lei, mas no coração. E é essa obra que Jesus veio fazer. Lembre-se, todos nós aqui, não interessa se é chinês, se você é taiwanês, se você é brasileiro, nordestino, carioca, enfim. Todos nós estávamos longe, separados da comunidade de Israel. Todos nós estávamos sem Cristo. Olha como era séria a nossa situação. Nós éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E aí vem agora a obra de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Ambos, os gentios e os judeus, Ele fez um e destruiu a barreira. O muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Opa! Agora eu vou sentir na pele que os caras sentiam lá no PowerPoint. Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, o próprio Jesus, a palavra de Deus. Nesse fundamento, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Irmãos, eu sei que é um trecho meio comprido, mas é fundamental. Aqui revela o plano de Deus para cada um de nós. Jesus, Ele é o nosso intermediador, não existe outro. Jesus é aquele que promove a paz. A gente vê tantas forças de paz, Sei lá, os caras criam ONU, OTAN, não sei o quê, e por aí vai, e uma intervenção militar para gerar paz. Isso tem a ver com Deus? Será que Deus, Ele olhou assim para o povo gentil e falou, esses caras estão longe da minha aliança, eu vou fazer o seguinte, Israel, monta um exército, vai até eles e pergunta quem quer estar de acordo com as leis, com os mandamentos, e se não quiser, mata. Deus não fez isso. Pelo contrário, Ele viu a humanidade toda dividida. Ele viu a humanidade cheia de muros, cheia de inimizade. E quando eu falo de inimizade, não pensa assim que você está pensando naqueles caras brigando lá, sei lá, os caras radicais do Islã contra aqueles que estão sendo perseguidos. Não, pense em você com o seu vizinho, pense em você na sua casa. O muro de inimizade existe. Só que a cruz, ela vem para derrubar esse muro de inimizade. A começar no aspecto do chamado e vocação. O povo judeu, eles se olhavam assim, nós somos o povo exclusivo de Deus. E eles olhavam o povo gentil e falavam, nós somos o povo exclusivo de Deus. Vocês são o povo excluído de Deus. Vocês não têm Deus. Vocês não são merecedores da graça. Começou a ter uma soberba no coração do povo escolhido de Deus. E se isso entra na igreja, irmãos, isso é muito grave. Se nós achamos que nós somos merecedores, que nós somos especiais, que nós somos exclusivos, isso já começa a ser um sinal grave de pecado.
que é o que estava acontecendo naquela igreja, simplesmente por causa de uma refeição. Ah, peraí, os judeus de fala grega não são tão merecedores quanto os de fala hebraica. Nós somos os judeus mesmo, eles não, eles são judeu meia boca. Nós temos isso, os judeus e samaritanos. Estou falando, a humanidade está recheada disso. Então aqui, nesse momento, você vê que existe uma visão errada do chamado do povo de Deus. Sim, o judeu foi aqueles que foram, como se fossem as primícias, eles foram chamados, mas foram chamados com um objetivo, foram chamados para algo. E a igreja, se ela perde essa noção, ela se fecha aqui, fica só consertando a parede, a tomada, pinta o teto, troca o piso, manda trocar as cadeiras. E a igreja perde totalmente a noção do que ela foi chamada para fazer no mundo. Então, a cruz de Cristo nos dá um sentido. A cruz de Cristo, ela traz uma solução. Ela fala, ó, acabou, não existe mais muro de inimizade. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E ele fala que de ambos os povos, ele destruiu a barreira, o muro de inimizade no próprio corpo dele. O sacrifício de Cristo foi para trazer reconciliação. Reconciliação. Para haver uma reconciliação, você consegue reconciliar com alguém se você é orgulhoso? Está cheio das razões. E a pessoa, você acha que ela vai querer chegar até você para se humilhar e pedir perdão? Está cheio de razão, ela vai ter que ouvir um monte. Você vai ser agressivo, você vai aumentar esse problema ao invés de resolver. Então, com orgulho já não dá para resolver, não dá para reconciliar. Sem essa paz de Cristo é impossível que pessoas se aproximem. É impossível que haja restauração. É impossível que se ache o ministério da reconciliação operando. Então, Jesus ele veio com essa proposta, anunciar a paz. E essa paz, que o povo de Deus deveria ser o primeiro a captar e receber, deveria ser aquilo que nos une para testemunhar para fora, que Cristo é o nosso príncipe da paz. Então, os discípulos olhando aquilo, eu acho que eles ficaram indignados. Falaram, como assim? E tudo que a gente tem pregado? E tudo que vocês têm ouvido durante todas as mensagens? Aonde vocês estão colocando isso? Vocês estão vindo na igreja só para comer? Vocês estão vindo na igreja só para se satisfazer? É sério, irmãos, é bem profundo isso. Um trecho bobinho lá de Atos, contando uma história que, se bobear, passa aos nossos olhos porque não parece espiritual. Mas é muito mais espiritual do que a gente pensa. E é muito mais real do que a gente pode imaginar. Porque acontece hoje. Então, Cristo unifica para si a humanidade. Ele nos reconcilia com Deus e destrói esse muro de inimizade entre os homens. Isso, irmãos, é fato. Não é algo que você consiga fazer, não é algo que eu consiga fazer. Jesus, ele destrói a barreira de inimizade. Eu vou precisar ser um pouco apelão, mas você precisa perdoar alguém? Você precisa ser perdoado por alguém? Você precisa um dia chegar diante de Deus e confessar algo que você tem carregado, que você sabe que não convém? Deus, ele permite isso. Ele nos dá esse recurso. Nós temos que ter um movimento. É tudo pela graça. Aqui esse trecho é basicamente isso. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Não vem por obras, para que nenhum homem se glorie. Imagina o cara, não, eu posso me gloriar, porque se o cara me ofender, eu perdoo, não tem problema nenhum. Aí o cara vai lá, corta o braço dele. Não, cara, fica tranquilo, depois Deus vai me dar outro na glória. Não, não tem isso, cara. É espada por espada, olho por olho, dente por dente. A gente ainda está na lei. A gente ainda está lá vivendo segundo os rudimentos desse mundo, os princípios elementares desse mundo. Né? A gente quer se defender, a gente quer fazer o nosso caminho, a gente quer fazer a nossa vontade. E aí eu volto e pergunto, quem é o legislador da igreja? Aonde está o manual de identidade do povo de Deus? É a palavra. Eu vou compartilhar um trecho com os irmãos, que está em Ezequiel 33. A princípio você vai falar, não tem nada a ver com a pregação, mas tem a ver com isso que nós estamos falando. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu quero ouvir uma palavra assim que eu entenda que é o Senhor que está falando. E aí me veio um trecho assim na mente, Ezequiel 31. Eu abri, comecei a ler e falei, Deus, o que tem a ver isso aqui? Acho que eu estou viajando, profecia contra Faraó, tal. E aí eu continuei lendo, lamento pelo Faraó. Mas no finalzinho do capítulo 33, eu creio que aqui é uma profecia sobre Jesus Cristo. E no final, no versículo 31, ele fala assim, e eles vêm a ti como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não as praticam, pois professam muito amor com a boca,
mas o seu coração busca o lucro. Mas tu és como uma canção romântica para eles, canção de quem tem voz suave e canta bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as praticam. E quando isso acontecer, como de fato acontecerá, saberão que havia um profeta no meio deles. Jesus estava pregando todos os dias no templo. Jesus cansou de ensinar os discípulos. Os discípulos aprenderam de Jesus depois que eles foram transformados, conheceram o Espírito Santo, se entregaram para Deus. Eles continuavam pregando, como a gente viu, todos os dias, de casa em casa no templo. E as pessoas vinham e falavam, oh, vamos lá ouvir os discípulos. Eles vinham, ouviam, mas não praticavam. E é interessante essa ilustração, né? Aquele que prega parece que está entonando uma canção romântica, que tem uma voz bonita. Ainda bem que eu não estou entoando uma canção, ainda mais romântica. Isso não ia ser algo bizarro, mas... aqui ele está falando como se fosse algo bonito ao chegar nos ouvidos. Mas quando cai no coração, não gera fruto. Então, irmão, se a igreja ela quer ser igreja mesmo, se essa igreja quer aceitar o desafio dessa nova vida, de quebrar todas as barreiras, de quebrar a inimizade, de se tornar unida em Cristo para transformar o mundo, ela tem que seguir a palavra. Não podemos vir dia após dia ouvir a mensagem, entrou por aqui, saiu por ali. Ah, isso aqui eu peguei porque é legal, isso aqui é gostoso, isso aqui tem a ver com o meu ministério. Ah, isso aqui tem a ver com o que eu estou passando hoje na vida. Aí você faz a sua coletânea de versículos. Não, a palavra de Deus, ela é o fundamento onde nós estamos sendo edificados. Não há como fazer esse fundamento se não for em Cristo. Não há como fazer esse fundamento se não for pela palavra de Deus. E uma das coisas que eu tenho encorajado todas as pessoas que eu converso, que eu estou aconselhando, que eu sento para conversar durante as células, volta para a palavra. O ser humano, cara, ele vai te decepcionar. Você vai se decepcionar. Você vai se frustrar muito com você mesmo. Porque o seu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Quantas vezes eu achei que era uma coisa e não era? E investi um esforço absurdo naquilo, de repente, dei com a cara, como é que fala? Com a cara na porta. E a gente é assim, por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Eles estavam lá, agora nós somos aceitos numa comunidade. Vamos lá, tem comida, os caras pregam bem, os caras trazem uma mensagem que nos dá ânimo para continuar a viver, que nos traz sentido. E, de repente, eles não viviam aquilo. Estavam brigando por causa de comida. Ah, você não está alimentando minha viúva aqui, ó. Essa aqui é da minha turma. Pode alimentar ela. E aí vai, umas coisas tão pequenas. E aí, de repente, onde está o parâmetro? Aonde está o nosso fator balizador? É na sua opinião? É na minha? É no que eu acho? É no que eu aprendi? É no que meu pai me ensinou? Não. É no que a palavra de Deus diz. Irmãos, é bem sério. Se nós não voltarmos para a palavra, nós vamos perecer. O povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de aprofundar nas verdades de Deus. Eu não estou falando para você chegar e pegar a sua Bíblia e se trancar no quarto e ficar o dia inteiro lendo, não é isso. Mas no pouco tempo que você tem contato com a palavra, deixa aquilo entrar no seu coração e transformar. Esse tem sido o nosso desafio. Esse é um desafio muito grande para quem prega, porque nós temos um conhecimento organizado das ideias, nós podemos explicar a salvação em Cristo, em algumas palavras, mas de repente nós mesmos estamos perdidos, porque nós estamos nos ensoberbecendo pelo conhecimento. A gente perdeu a simplicidade do Evangelho. E aí a gente para de testemunhar. Por quê? Porque não tem o que falar. Eu chego aqui para os crentes e falo, ó, o Senhor Jesus te exaltará, te colocará sobre um firme alicerce. Olha as palavras que eu estou usando. Aí eu vou lá na rua pregar para um cara que tem que lidar com, sei lá, com um problema na família, que não conhece Deus, e eu vou chegar para ele e usar essa mesma palavra. Não, eu tenho que ter sensibilidade. Ouvir o Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar para essa vida? O Evangelho é simples. Os discípulos, eles começaram de uma forma muito simples. E a igreja, com o passar do tempo, foi se complicando. E aí nós estamos hoje numa confusão teológica absurda. Você fala de teologia na igreja, os caras até assustam. Não, isso aí tem a ver com seminarista. Não, cara, não tem. Você ir numa pastelaria, cara, você talvez aprenda mais de teologia do que num seminário. Depende de como Deus vai te ensinar. E Deus está ensinando cada um de nós. E eu estou lendo também um outro livro sobre conhecer Deus, né, conhecimento de Deus. Todos os teólogos, os mais tops, eles falam, cara, você pode ler todos os livros, você pode ter uma bagagem intelectual absurda, isso é desejável, você tem essa capacitação, Deus te deu isso, mas se isso ofuscar a pessoa de Cristo na sua vida, é lixo.
Eu estou usando minhas palavras, não a deles, tá? Mas estou traduzindo para vocês não terem que ler. Paulo falou a mesma coisa. Ele falou assim, considero tudo como esterco para poder conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo era um cara super estudado, era um cara super engajado no judaísmo. Ele era um cara que amava o seu povo, ele era zeloso, ele até falava assim, eu persegui a igreja de Deus, por isso eu sou o maior dos pecadores. Por isso que eu não mereço estar lá, mas sou o que sou pela graça de Deus. Ele foi transformado. E ele fala, tudo que eu aprendi, tudo que eu tinha como bagagem, a tudo que eu me apegava, aos meus títulos, ao que as pessoas diziam a respeito da minha reputação, eu não quero saber. Quero saber de Jesus. Se um cristão não tem isso no coração, irmãos, pelo amor de Deus, é necessária uma conversão, porque Cristo é tudo. Se nós ganharmos Cristo nessa vida, a gente não precisa de mais nada. E eu sei que isso é um desafio, irmãos, porque a nossa mente ela está projetada para seguir o curso desse mundo. Os nossos pais são assim também. É lógico, eles querem que a gente ande no caminho de Deus, mas eles querem que a gente faça uma boa escola, que a gente faça uma boa faculdade, que a gente tenha um bom emprego, que a gente case com uma boa pessoa, que tenha boas posses, que tenha uma segurança. Todos são assim. Por quê? A humanidade. Mas eu te pergunto, e Cristo na história? Independente do que você tem, você pode ser podre de rico, mas você pode ser um podre de rico com Jesus ou um podre de rico que está à beira do inferno, que não sabe o que fazer com essa riqueza, que não sabe como viver e gasta tudo para o seu próprio prazer. Essa é a tensão que existe. Conhecer a Deus é andar nos caminhos de Deus. Falar que nós conhecemos a Deus não implica que nós vamos realmente conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer a Deus. Você pode escrever um livro sobre mim. Alberto é assim, ele usa sempre uma roupa azul quando vai pregar, ele toca baixo, ele às vezes é grosso, às vezes ele é assim. Você pode falar um livro enorme, mas se você não anda comigo, são só observações de alguém que está longe. Aqueles que estão perto, caminhando, podem falar, ele é assim. E com Jesus é a mesma coisa. Por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado. Eu não estou falando, não leiam livros, não, para com isso. Eu estou incentivando, outro culto eu incentivei. Leiam, mas a ponto de conhecer Cristo. Leiam a ponto de se aproximar mais de Deus. Se a leitura está te afastando de Deus, cara, o que é esse negócio? Você lê a Bíblia e a Bíblia te afasta de Deus, espera aí, tem alguma coisa errada, meu. Ela nunca vai fazer isso. Pelo contrário, ela é a verdade, ela vai te revelar a Cristo. E nesse trecho a gente está vendo claramente que a vontade de Deus é que a igreja ande na unidade que Cristo conquistou com o próprio sangue, no próprio corpo, se dando por nós. É um presente, é como se ele fosse assim, gente, presta atenção em mim aqui, minha igreja amada, minha noiva, vocês podem ser unidos. E nós olhamos, Jesus, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que ele falou para mim, você não sabe o que esse cara está fazendo, e a gente não consegue viver em paz, a gente não consegue viver em harmonia, a gente não consegue testemunhar Cristo, porque dentro da casa está uma bagunça. E aqui ele fala, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele nos coloca numa posição, lembra, nós estávamos onde? Estávamos longe de Deus. A gente era estranho às promessas de Deus. Sabe esse negócio que a gente fala, como é que é a caixa da promessa lá, a caixinha da promessa, que você pega um versículo, nossa, Deus está falando isso comigo, aí você até guarda para o ano, para você saber que Deus te falou aquela palavra. Existe isso, aqui no Brasil muita gente faz isso. Isso não é conhecer a palavra de Deus. É tipo assim, é um pisca-pisca de Natal. Jesus, ele é a própria luz. Ele ofusca tudo, cara, porque ele é a própria luz, não tem nem como descrever. E ele quer iluminar o nosso coração. Ele quer iluminar a igreja, ele quer iluminar o mundo. A gente canta, né? Vim para adorar-te, luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse viver. Essa luz traz vida. Só que muitas vezes a gente está promovendo morte, está promovendo distinção entre as coisas. Então, como eu tinha dito, né? Lá nos Estados Unidos, eles estão enfrentando essa questão, essas diferenças raciais, vamos dizer assim, né? Não sei se pode usar mais esse termo. E você fala, meu Deus do céu, existem igrejas negras e igrejas brancas. Eu tinha vontade de ir lá só para entrar na igreja negra. Ela ia ficar lá assim, tipo, curtindo lá o culto, vendo os caras cantando. Mas provavelmente alguém ia falar, o que é branquela? O que você está fazendo aqui? Vai para o teu gueto lá. Aí eu ia chegar na igreja dos brancos, de repente eu ia querer cantar igual os negros, e eles vão olhar estranho, o que você está fazendo aqui, cara? Você não é daqui, não. O homem, ele é muito conduzido pela aparência. Ele é muito conduzido pelo que ele vê, o que é material, o que é físico. E ele começa a criar distinção, começa a fazer separação, começa a categorizar. E aí já não tem mais a obra de Cristo.
Isso é revoltante, irmãos. E o ensino que essa palavra traz é que nós estamos sendo edificados sobre a pedra angular. Se você não está sendo edificado sobre a pedra angular, que é Jesus, a pedra de esquina, a pedra principal, aquela pedra que foi rejeitada pelos homens, não tem onde ser edificado, porque Ele é a rocha. Ele é onde nós podemos firmar os nossos pés. Tudo é Cristo, Cristo em todos. E é Ele que dá a firmeza. E eu penso que se a cruz não destruísse essa inimizade, nós continuaríamos naquela condição, longe de Deus, afastado de Cristo, sem o Evangelho. Então Jesus fez muito mais pela igreja, por nós, do que simplesmente salvar do inferno. Às vezes a gente acha, eu vou aceitar Jesus para não ir para o inferno. E ele vive a vida como se fosse o inferno. Isso é incoerente, isso não é evangelho, isso não tem a ver com a palavra de Deus. E aqui nós vimos que eles fazem de todos um só, um novo homem. Esse novo homem é a igreja. Esse novo homem é a condição de nós estarmos aqui reunidos e não haver mais essa barreira, essa separação. Eu consegui olhar para você, você conseguiu olhar para mim e nós nos aceitarmos em Cristo. E esse é o amor de Deus por nós. Quando a gente fala que Jesus morreu na cruz, e esse é o amor de Cristo por nós, é exatamente isso. Ele viu a bagunça que estava e falou, só assim que pode ser solucionada essa bagunça. E ele se deu por nós. E aí nós somos capazes de criar contendas, criar problemas, criar divisão por causa da nossa mera opinião e por causa do nosso pecado. É totalmente contraditório com o que Deus quer. E sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus instituiu a igreja para a gente aprender a viver dessa forma. Deus instituiu o casamento para aprender a viver como marido e mulher. Deus te colocou numa família para você aprender a se desenvolver dentro daquela família. E vão haver conflitos. Mas aí qual é o nosso papel? Nós somos ministros da reconciliação. Deus nos deu esse poder. O sangue derramado na cruz te dá o poder de ser um ministro de reconciliação. Ou seja, essa barreira não existe mais, espiritualmente falando. O propósito da unidade. Esse trecho ele é um pouco longo, e nós já falamos sobre ele, então eu não vou ler tudo. Mas basicamente aqui, Jesus, ele está falando que em breve ele iria para o Pai, mas os discípulos permaneciam na terra, eles permaneciam no mundo. Ele falava assim, Deus, Pai, eu não quero que você os tire do mundo, mas que os livre do maligno, que o Senhor venha e proteja esses que o Senhor me deste. E ele começa a falar sobre alegria, sobre plenitude, mas isso tudo com base no quê? Na palavra que nos foi ministrada. Ele fala assim, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa parte aí, Ele vai toda hora usar esse termo, santifica eles na verdade. Que a alegria, que a minha alegria que é plena, alcance eles, porque eu dei a palavra do Senhor para eles. É a oração de Jesus. E aí eu falo, como manter a unidade? Se nós não queremos ler a Bíblia. Se nós não queremos estar em comunhão com os irmãos, não vai ter isso, não vai ter unidade. E quando ele fala essa história toda de estar no mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou, no fim das contas ele vai falar assim, mas eu estou enviando eles para o mundo. Para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Sabe o que é isso? É missão, é testemunho. É você sair desses probleminhas das quatro paredes e falar, existe um mundo lá fora que ainda existe muros entre eles. Existe um mundo lá fora onde há trevas. Existe um mundo lá fora que não conhece a comunhão com Cristo. E nós, como igreja, como testemunhas vivas de Cristo, nós podemos ir lá e pregar para eles a reconciliação. Falar, vocês estão longe de Deus, mas Deus ama vocês. Deus deu o próprio Filho, Ele enviou o próprio Filho. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. É um versículo básico sobre a evangelização. E, de repente, eles recebem e falam, peraí, essa ansiedade que eu carrego no meu coração, essas guerras que existem dentro de mim, elas podem ser caladas quando Cristo reina dentro de mim. E o cristão precisa experimentar isso todos os dias, irmãos, porque senão nós só carregamos o evangelho de boca. Quando falta essa vida interior, esse momento com Deus, onde você realmente é confrontado, ou onde você realmente precisa enxergar o que tem dentro de você, se falta esse momento na tua vida, você está perdendo de conhecer a Deus. E nós podemos mergulhar mais nesse relacionamento. E Deus vai mostrar as áreas que precisam ajustar.
E nós precisamos ajustar muitas áreas. Porque muitas vezes a causa do conflito somos nós mesmos. Às vezes as viúvas estavam levando o lanchinho delas e os caras cismando, não estão dando comida para elas. Mas quem disse que elas precisavam de comida? Então, estou supondo, tá? Só para trazer uma ilustração. De repente, o problema não é aquele que a gente está enxergando, mas a gente é o primeiro a querer defender. E aí causa aquela confusão toda. Enquanto há um propósito na unidade, que é que a gente seja santificado pela verdade, que a gente seguir de acordo com a palavra de Deus e possa anunciar isso no mundo todo. E aí ele fala assim, eu também rogo, oro, né, por aqueles que crerão em mim, ou seja, por nós, por meio da mensagem de quem? Daqueles que conheceram antes de nós, para que todos sejam um, como Jesus é com o Pai. O objetivo de Cristo é que todos sejam um, como o Filho é um com o Pai. E aí ele fala assim, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. E que eles sejam levados à plena unidade, à unidade completa, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. A unidade fala de amor. A unidade fala de reconciliação. A unidade fala de aproximação. E a unidade, em último caso, fala de poder. Poder para restaurar, poder para curar, poder para levantar aquele que está caído. Então, isso aqui, irmãos, confronta muito a nossa posição como igreja. Porque nós vimos, se nós somos um com Cristo, se nós somos um com Cristo, nós temos que andar como Cristo andou com o Pai, totalmente dependente dele. Jesus tinha momentos em que ele ia lá, curava um monte de gente, expulsava um monte de demônio, ensinava os discípulos, fazia um monte de coisa, pescava, cozinhava e tal, de repente ele ia lá e se retirava e passava um tempo com o Pai. Certeza que aquele momento era para ele recarregar, assim, tipo, Deus, lógico, né, uma conversa meio, eu, Pai, né, enfim, Jesus conversando com o Pai, e ele como homem, mostrando a necessidade que nós temos de nos apresentarmos diante de Deus, independente da hora, independente do momento, em especial quando nós nos envolvemos com muitas atividades. O problema da igreja, muitas vezes, é que a gente se envolve com tantos programas e a gente vai indo na nossa força. A gente para de ouvir Deus e vai fazendo as coisas de uma forma mecânica, de uma forma automática. E, de repente, aquilo perde o sabor, perde o sentido, vira uma cobrança. E nós estamos trabalhando, até é bom falar nisso, né? Nós estamos trabalhando em algumas reestruturações, e principalmente no Ministério Infantil, também no Ministério de Louvor a gente vai fazer alguns ajustes para esse ano. E nós queremos que todos, inclusive as células, ou não importa qual que seja o serviço que você tem na igreja, seja conduzido por Deus, seja conduzido por um coração de serviço. Lembrando lá daqueles 7 homens, eles simplesmente foram chamados para servir à mesa, mas eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, com bom testemunho. Um cristão tem que ficar parado só esperando Deus agir? Não, ele sabe o que ele tem que fazer, ainda mais se ele conhece a verdade. Então, por que não faz? Então, aqui, essa palavra nos aponta esse caminho. Ó, Pai, envia eles para o mundo. Não livra eles do mundo, livra eles do mal. Mas eles vão para o mundo para anunciar que o Senhor me enviou. Porque eu amei vocês, e vocês podem anunciar que eu também amei aqueles que estão longe. Isso fala de pregação, fala de evangelismo. E aí, até o evangelismo, a igreja torna num programa. Se não tem uma motivação por parte de um líder, então não há evangelismo. Mas um dia você vai chegar diante de Deus, e ele vai falar assim, vem cá você era um ministro da reconciliação. Quantos você conseguiu reconciliar comigo? Ah, não, Deus, mas você faz todas as coisas, você é poderoso, soberano, e eu confio na sua presciência e tal. Não, eu dei essa função para você como igreja. Esteja unido num corpo, numa família, e testemunhe a respeito de mim. Leva o meu amor para aqueles que não têm amor. Leva a paz para onde não há paz. Nós vamos prestar contas, irmãos. Isso assim, eu não estou falando para botar medo, agora eu vou sair evangelizando todo mundo, não. O nosso temor é de não conhecer a Deus. O medo que tem que existir no nosso coração é se nós realmente estamos servindo o Deus da palavra. E a partir disso, todas as coisas vão se ajustar na nossa vida. Porque se você ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né, com tudo que você tem, você está cumprindo o primeiro mandamento. Só que aí a gente esquece do segundo, que é amar o próximo. E amar o próximo envolve em derrubar muros. E isso a partir do poder da cruz.
É um desafio muito grande, irmãos. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Todos nós temos um conflito para resolver. Todos, sem exceção. Seja pessoal, consigo mesmo, seja com um terceiro, seja na sua família e até mesmo com Deus. Mas esse conflito ele só vai se resolver quando nós nos depositarmos na presença de Cristo e falar, Senhor, muda o meu coração, porque o nosso coração é enganoso. Ele não oferece segurança, ele não oferece certeza. Mas a palavra de Deus, ela é inabalável, ela é a verdade. E é essa verdade que nos santifica, é essa verdade que nos cura, é essa verdade que nos mostra como nós devemos andar diante de Deus. Então eu incentivo, irmãos, aqui, que nisso tudo que a gente está falando, que a igreja comece a olhar para fora, porque existe mais necessidade lá fora do que parece. O pastor estava compartilhando sobre alguns homens de Deus, e uma das coisas que ele falou foi assim, às vezes você se sente inútil na igreja, você não sabe o que fazer, porque de repente, o louvor tem um monte de gente, lá no Ministério de Som e Multimídia tem um monte de gente, já tem um monte de gente cuidando de criança, já tem, enfim, aí você não sabe o que fazer. Aí você fala assim, eu sou inútil aqui na igreja. E esse cara falou para o pessoal, você pode se sentir inútil na igreja, mas no mundo existe muita carência. E, na verdade, é lá que a igreja tem que estar atuando. Aqui é fácil, meu. Aqui você põe uma máscara e finge que está tudo bem. Você fala, eu sou espiritual, e as pessoas te aplaudem, sei lá, pelo seu desenvolvimento, enfim, o que você está falando. Mas lá fora que nós somos testados. É lá fora, na nossa profissão, no nosso dia a dia, tendo que ser honesto nas pequenas coisas, tendo que guardar os nossos pensamentos, guardar a nossa boca, saber não criar muros, é lá que nós somos desafiados. E é lá que acontece o evangelismo. Então eu espero que nós, como igreja, possamos testemunhar que Deus realmente enviou Cristo e que Ele é a solução para toda a guerra, para todo conflito, para toda inimizade. E nós somos, sabe o quê? Embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Se Ele é o príncipe da paz, o que Ele quer que nós proclamemos aí no mundo? Paz. O evangelho é simples, irmãos. Você não precisa pegar um livro enorme, como evangelizar na minha escola, como evangelizar na faculdade, como evangelizar no meu trabalho, como evangelizar na minha família. Pode ser uma ferramenta. Mas passe tempo com Deus e pergunte, Senhor, como eu posso anunciar o teu evangelho para aqueles que estão longe? E não ser como aqueles judeus que criavam distinção. E não ser como esses homens que entraram na igreja e não conheciam a Deus. Mas ser alguém que realmente ama Cristo e quer agir como Cristo. Sabe qual foi a consequência deles resolverem isso de forma sábia, para a gente encerrar aqui? A consequência está em Atos 6:7. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quando nós temos a unidade no nosso meio, quando nós ouvimos a palavra de Deus, praticamos a palavra de Deus, a consequência é essa, a palavra de Deus vai se espalhar. Ela não fica só aqui. Onde você for, você vai semear a palavra, porque ela fez sentido na sua vida. E aí eu dou glória a Deus pelos nossos sofrimentos, sabe por quê? Porque se não fosse por eles, a gente não ia se mover do nosso lugar. A gente já está acostumado, tenho o meu carro, ele sempre tem gasolina, eu tenho recursos, eu posso comer aonde quer que seja, não tem problema, eu tenho dinheiro, eu posso ir lá, eu tenho minha casa, eu tenho meu clube, eu tenho meus amigos, tenho minha família, está ótimo. E a nossa vida, ela é levada assim até o dia de Cristo Jesus. Eu te pergunto, tem sentido essa vida? Para mim não tem nenhum sentido. Se para você tem, eu não vou te julgar, mas tenta alinhar essa vida com as Escrituras. Deus pode dar muitas coisas boas para nós, inclusive materialmente falando. Mas a vontade dele é que nós tenhamos essa atitude de Cristo, de ir lá, promover a paz, a partir da cruz, não a partir de nós mesmos. Aliás, até uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aqui ele está falando exatamente isso lá. Vai, prega para o mundo, e eles vão saber que eu fui enviado pelo Pai. Então, irmãos, o Evangelho ele é muito legal assim da gente viver, da gente deixar Deus trabalhar no nosso coração, mas precisa ter uma disposição, precisa haver esse entendimento, precisa haver uma resposta de fé a isso tudo que nós estamos ouvindo. Então, uma das conclusões aqui, a igreja ela não pode trancar e ficar só resolvendo as questões externas, ajustando estrutura
e organizando coisas para melhorar o seu funcionamento. Esse não é o chamado da igreja. É necessário, sim, para não haver bagunça na casa de Deus, mas não é o fim pelo qual nós somos chamados. Outra coisa, a igreja, ela não é um monumento. Monumento as pessoas ficam venerando. Nossa, que bonito, que grande. Olha, eu quero ir lá visitar. A igreja, ela é um movimento. Ela é algo que nós entramos e nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo a fazer algo. E isso é onde você está. O Espírito Santo vai te direcionar. Então a igreja, ela não é isso aqui que se resume a esse prédio, mas ela é algo que vai sair daqui e trazer vida, como nós pregamos aqui nessa tarde. E eu vejo que, sem a palavra de Deus, como eu disse na pregação, é muito difícil a gente sair para fazer essa diferença. É muito difícil para mostrar que nós temos unidade, porque cada um vai pensar do jeito, cada um vai ser guiado pelos seus desejos. Então, por fim, o que eu e você podemos fazer para promover essa unidade? De que maneira nós podemos ser mais proativos no sentido de nós expandirmos o reino a partir dessa verdade que nós ouvimos hoje? Eu quero que vocês pensem nisso durante a semana, que vocês tentem compartilhar entre vocês de que forma essa unidade ela é testemunhada para fora. Porque, sinceramente, se vem alguém de fora e olha e fala, esses caras estão toda hora brigando, aqueles caras lá, eu fui lá e os caras saíram na mão, já pensou? Você vai num culto de Deus e vê os caras brigando? O que aquilo está transmitindo? Lá não tem evangelho. Lá não tem a presença de Deus. Lá não tem nada que vai me acrescentar. Então, o que eu vou fazer lá? Se você vem na igreja e, de repente, há uma indiferença na adoração, há uma falta de interesse em se apresentar diante de Deus, eu pergunto, o que nós vamos fazer aqui? Então, irmãos, essa mensagem que fala sobre unidade é para mostrar um pouco mais do perfil da igreja que testemunha Cristo vivo. Dessa igreja que é viva, que está no movimento de Deus, que segue a vontade de Deus, não a vontade de homens. E por isso é um grande desafio, amém? Vamos ter um tempo de oração nesse momento, para a gente encerrar o culto. E depois nós vamos ter também o tempo das ofertas, né, e os avisos. Irmãos, a minha oração é para que nós, todos nós, primeiro, possamos conhecer mais a Deus. Conhecendo a Deus, nós vamos ser levados a conhecer um pouco mais de nós mesmos. E vamos começar a entender algumas reações, nós vamos começar a entender alguns movimentos que nós temos na nossa vida que não é coerente com o Evangelho. E eu creio, Deus, Ele não quer que você se aproxime dEle para você ser julgado, no sentido de Ele apontar a mão e falar, você fez isso errado e eu vou te castigar. Esse não é o Deus da Bíblia. Se você conhece esse Deus, eu quero que você esqueça Ele. O nosso Deus, aquele que nós servimos, é um Deus que nos ama tanto, a tal ponto de ter dado o próprio Filho para morrer por nós. E é esse Filho que promove essa unidade. É o seu Filho que traz paz. É Ele que remove toda a diferença e toda essa divisão que o coração do homem produz. Então se apresente diante do Senhor. Talvez você tenha que se colocar diante dele e falar, Deus, eu não sabia dessas coisas e eu peço que o Senhor me alinhe de acordo com a sua vontade. Talvez você precise perdoar alguém, talvez você precise desabafar para Deus, falando, Deus, alguém me ofendeu e eu não consigo tirar esse ranço do meu coração. O Espírito Santo está aqui, Ele sonda cada coração. É isso que eu creio. Tenha um tempo a sós com Deus, depois nós vamos orar.
te amar. Quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão, e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão, e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo o Senhor faz todas as coisas novas. Em Jesus nós podemos experimentar a paz, podemos receber este amor, podemos compartilhar, Senhor, tanto da paz quanto do amor com os nossos irmãos nessa família, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, nesse momento para que o nosso coração tenha sede de te conhecer mais, Jesus. Nós não queremos, Senhor, ter um mero conhecimento intelectual das coisas que o Senhor fez na terra, do que dizem a respeito do Senhor. Não, nós queremos te conhecer verdadeiramente. Nós queremos nos aproximar de ti, poder contemplar o Senhor face a face e ser transformado com a tua glória para testemunhar a respeito desse amor que nos une, Senhor. Porque o Senhor deu a sua vida na cruz por nós. O Senhor deu a própria vida por cada um que está aqui e também por aqueles que estão longe. Que seja essa a nossa mensagem, Deus. Que seja essa a mensagem do nosso testemunho como igreja, como membros do teu corpo. E que venha o teu reino, Senhor Jesus. Seja feita a sua vontade em cada coração, em cada lar, em cada vida aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de... Na verdade eu esqueci, né? Tinha que ter